Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e hoje a gente vai falar sobre plano inclinado. Na verdade, hoje você não vai aprender nada de novo. Tudo que a gente vai conversar você já viu em aulas anteriores, só que a gente vai reunir essas informações, tudo bem? Por exemplo, lá nas aulas de estática, a gente já falou sobre decomposição da força-peso num plano inclinado, tá certo? A gente já falou sobre força de atrito, a gente já falou sobre a questão do sistema de blocos. Agora, quer ver o seguinte? Eu vou pegar para você um livro aqui. E o que seria um plano inclinado? Seria simplesmente deixar ele inclinado uma rampa, por exemplo. Eu vou pegar e vou colocar um outro livro em cima dele. Percebe o seguinte, que conforme eu começo a inclinar, o bloquinho, ou seja, o livro que está em cima, também vai inclinando. E aí vai chegar uma hora que o ângulo aumenta tanto que o livro de cima cai. Por que isso? Será que o atrito influenciou ou não? Enfim, todas essas informações a gente vai descobrir ao longo da aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente começar a nossa aula, então, eu coloquei para vocês ali um plano inclinado e um bloco em cima dele. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar algumas forças que a gente sabe que existem ali? Pessoal, vamos colocar então primeiro a força peso, que é uma força que vai estar agindo ali para baixo, certo? Agora, se o bloco está apoiado na superfície, significa o quê? Que ele está comprimindo a superfície. E se ele empurra a superfície empurra o bloco também. E a força que a superfície faz é a chamada força normal, tudo bem? Bom, a gente não está falando se essa superfície ela é perfeitamente lisa ou não. Então a gente não sabe ainda se tem força de atrito agindo. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duas forças? O que acontece? Você percebe, de olhar ali para a figura, que existe um certo ângulo entre a força normal e a força peso. E aí, dessa forma, não é o ideal para que a gente venha trabalhar. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou colocar as forças todas num eixo que está sobre o plano e num eixo que está perpendicular ao plano. Coelho, como assim? Eu vou colocar para você ali os eixos x e y, só que inclinados, conforme o plano também está. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, esse aqui é como se fosse o eixo y e esse aqui é como se fosse o eixo x. Agora olha só, a força normal já está sobre o eixo y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a decomposição da força-peso no eixo y e a decomposição da força-peso no eixo x. Bom, para a gente determinar essa componente no eixo y, que seria para a gente o nosso py, e essa componente no eixo x, que seria o nosso px, eu preciso descobrir esse ângulo que eu tenho aqui. E para isso, eu vou tirar um pouquinho essas componentes que eu acabei de colocar. Vou tirar a força normal e o bloco ali da tela um pouquinho e vou trazer esses eixos x e y do plano inclinado um pouquinho mais para baixo. Eu queria que você observasse que esse trecho que eu estou marcando para vocês aqui formou para a gente um triângulo retângulo, tudo bem? No triângulo retângulo, o que a gente sabe? A gente aprende lá nas aulas do Ferreto que a gente sempre tem um ângulo ali de 90 graus, tudo bem? E aí, eu vou colocar número, porque número fica um pouquinho mais fácil do que letra. Vamos supor que esse ângulo aqui do plano vale 30 graus. Eu quero descobrir quanto vale esse ângulo aqui. O que o Ferreto fala para a gente? Que a soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que dar sempre 180. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Me ajuda um pouquinho, então. Eu sei que 30 graus mais o alfa mais esse ângulo reto que tem aqui embaixo, que é 90 graus, isso tudo tem que dar 180. Bom, 30 mais 90 vai dar 120, mais alfa, tudo isso é igual a 180 graus. E aí, a gente acha que alfa é igual a 180, esse 120 vai lá para o outro lado, negativo, menos 120. E aí a gente acha que aquele ângulo alfa vale 60 graus. O que eu vou fazer? Aqui no lugar do alfa, eu vou escrever para vocês, então, 60 graus.
Agora, pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, ó. Eu tenho esse eixo que é o eixo x e tenho esse eixo que é o eixo y. O que a gente sabe? Que entre o eixo x e o eixo y, a gente tem um ângulo aqui que vale 90 graus. Opa, peraí. Se esse ângulo vale 90 graus, eu sei que esse pedacinho vale 60, quer dizer para a gente que esse pedacinho aqui é o que falta do 60 para chegar em 90, ou seja, esse pedacinho aqui vale 30 graus. Conclusão: o ângulo de inclinação do plano inclinado é o ângulo que existe entre a força-peso e o eixo y do plano. Olha só, é o mesmo ângulo que está aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos limpar essa figura. Agora eu vou levar o eixo x e o eixo y e a força-peso para o lugar onde ela estava. Vou colocar de novo o bloquinho e a força normal. E vamos fazer uma anotação bem importante que a gente sabe que a gente acabou de aprender. Olha só, se eu tenho um ângulo de inclinação θ aqui para o plano inclinado, o mesmo ângulo vai estar aqui. Olha só, que é o ângulo entre a força-peso e a linha normal. Está aqui o ângulo, tudo bem? Agora vai ficar um pouco melhor para a gente fazer a decomposição da força-peso. Olha só, eu vou fazer a decomposição dela aqui no eixo y e aqui no eixo x. Para o eixo y e eixo x, sim, lembra que a gente combinou que com o plano inclinado a gente vai inclinar os eixos também e vai chamar esse aqui de y e esse aqui de x, tudo bem? Aí, quando eu faço essa decomposição, então eu passo a ter aqui a minha componente em y, ou seja, o meu py, e aqui eu tenho a minha componente em x, que é o chamado px. Agora, pessoal, uma coisa bem importante da gente lembrar lá das aulas de estática. Como é que a gente fazia a decomposição de P, da força-peso nos eixos x e y? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para vocês então que Px é igual a P vezes alguma coisa e Py é igual a P vezes alguma coisa. O que a gente tem que lembrar? Um deles vai ser vezes o seno desse ângulo, o outro vai ser vezes o cosseno do ângulo. Aí, eu quero lembrar uma coisa que eu te ensinei. Olha só, Px. Px é esse vetor aqui, é o lado que está sem o ângulo desenhado. Lembra? Cocô, CC. Se está sem o ângulo, é o seno do ângulo. CC, sem seno. Tudo bem? Agora, Py é P vezes seno ou cosseno? Olha para a figura. O Py é o lado que está com o ângulo desenhado. Lembra? Cocô, CC. Quando é coângulo, é cosseno. Quando é com ângulo, cosseno, tá bom? Então, a gente vai anotar que o Py é o cosseno do ângulo, tudo bem? Claro que todas essas relações você pode tirar montando um triângulozinho onde esse trecho aqui equivale ao nosso Px, tudo bem? Mas essa é a forma simplificada de você lembrar que eu te ensinei lá nas aulas de vetores, mais especificamente na parte de decomposição de vetores. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada lá para a figura e eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas forças e esses ângulos que eu coloquei, porque estava um pouquinho congestionado para a gente discutir o que eu quero ver com vocês. Então eu vou representar para vocês aqui o nosso Py e vou representar de novo para vocês aqui o nosso Px. E por enquanto a gente não vai se preocupar com existir atrito ou não. Eu queria que a gente desse uma olhada primeiro no eixo x. No eixo x, a minha única força que está agindo ali é a força Px. Então, se a gente anotar aquela relação força resultante é igual a massa vezes aceleração, a única força que está ali é Px. Isso é igual a massa do bloco vezes aceleração. Tudo bem? Detalhe, se por acaso a gente tivesse esse bloco preso a um fio, a gente teria, por exemplo, para cá uma força de tração, então eu faria aqui menos a força de tração. Se a gente levasse em consideração, por exemplo, o atrito, eu teria contrário ao deslizamento do bloco, a minha força de atrito, daí na hora de fazer a força resultante, eu faria Px
menos a força de atrito e assim por diante. Mas se tivesse atrito e tração, faria Px menos força de atrito, menos tração. E aí vai. Agora, pessoal, com relação ao eixo y. Se a gente observar o que acontece no plano inclinado, se acontecer movimento, o movimento vai ser no eixo x. Nunca vai ter movimento aqui nesse eixo que é o eixo y. E aí, se não vai ter movimento no eixo y, só no eixo x, a gente pode afirmar que nesse bloco a força resultante em y é igual a zero. Espera aí, para a resultante em y dar igual a zero, levando em consideração que eu tenho uma força para cima e outra para baixo, eu só tenho uma possibilidade, que para a resultante dar zero, o valor da força normal seja igual ao valor da força Py. E é isso que a gente vai encontrar na resolução da grande maioria dos problemas de plano inclinado, que o valor da força normal vai ser igual ao valor da força Py. Lembrando que Py é só a gente fazer P vezes o cosseno do ângulo, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, eu quero te dar uma última dica que vai te ajudar a lembrar quem é Px, quem é Py. Ó, Px é P seno do ângulo, tudo bem? Você concorda que se a gente largar esse bloquinho, ele vai estar descendo para cá, para onde eu desenhei essa setinha vermelha? Pessoal, agora olha só. Eu marquei aqui para vocês, então, que é naquela direção que eu vou estar descendo. Aquela direção que eu marquei com a setinha vermelha não é a direção do eixo x, do Px, tudo bem? Então, o que eu posso dizer? Ó, que para Px eu vou estar descendo. Se eu falar meio errado, eu vou falar que para Px eu vou estar descendo, não é isso? Se para Px eu vou estar descendo, Px é Pseno, tudo bem? Nada a ver com ele, que ridículo. Bom, é bobinho sim, mas te ajuda a lembrar, pode ter certeza, tá? Então, pro x é para onde eu vou estar descendo, pro x é para onde vai ser o Pseno, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. E aí, logicamente, se a gente sabe que Px é Pseno, porque vai estar descendo, se o x é seno, o y só pode ser cosseno. E aí acabou, você não erra mais, você sabe várias formas de chegar nessa informação, tá certo? Bom, agora vamos usar tudo isso que a gente aprendeu para resolver exercício. Exercício 1. Na figura abaixo, um bloco de massa 10 kg é colocado sobre um plano inclinado sem atrito que forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Considere 10 metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração da gravidade. Ele pediu o seguinte: o módulo da força resultante sobre o bloco é igual a... A gente tem ali o nosso plano inclinado e a gente sabe que vão agir sobre ele duas forças. Uma delas é a força peso e a outra delas é a força normal. E a gente combinou de usar como referência dois eixos, um aqui e o outro aqui, onde esses eixos seriam o eixo x e o eixo y. Aí eu vou fazer a decomposição do peso em y, que é o nosso py, e do peso em x, que é o nosso px. Bom, considerando que não tem atrito, o que vai acontecer é o quê? Que esse bloco vai descer o plano inclinado, então ele vai se movimentar para cá. Como não existe movimento na vertical, uma coisa que a gente sabe e que a gente recém anotou é o quê? Que a força resultante em y é zero. E por que ela era zero mesmo, de novo? Porque não existe movimento na vertical, ou seja, no eixo y. Só existe movimento no eixo x. E na condição de repouso, a resultante é zero, ou seja, a força normal é igual ao nosso Py. Bom, a questão que é a força resultante. Nesse caso, a gente vai lá para a força resultante, então, no eixo x. No eixo x, eu posso dizer para você o quê? Que a nossa força resultante, quem é? É o próprio peso de x.
Então, basta a gente achar o valor do Px que está resolvido o valor da força resultante. Bom, vamos lá. Força resultante em x é igual a... Como que a gente calcula o Px, lembra? Px é para onde vai estar descendo esse bloco. Se está descendo é P seno. Então está aqui, ó, P seno do ângulo alfa. Seguindo, pessoal, a força resultante em x é igual a peso. O peso a gente calcula fazendo massa vezes gravidade, e isso vezes o seno do ângulo. Aí, a nossa força resultante em x fica igual a massa. Foi dado para a gente que a massa vale 10 kg. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e o ângulo alfa é o ângulo de 30 graus. Então, eu vou colocar para vocês aqui seno de 30 graus. Aí, a nossa força resultante em x vai dar 10 vezes 10 é 100. Seno de 30 é 1/2. 100 vezes 1/2 vai dar para a gente 50 newtons. Essa é a resposta que a gente estava procurando, o valor da força resultante. Poxa, Coelho, mas e a resultante em y? Lembra? A força resultante em y, ela vale 0, porque não existe movimento no eixo y. E se não existe movimento, quer dizer para a gente que, obrigatoriamente, a força resultante naquele eixo é igual a 0. E se a gente der uma olhada lá nas alternativas que foram dadas para a gente vai ver que a nossa resposta é a letra B, 50 newtons. Exercício 2. Um professor de física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático entre a rampa e um bloco. O professor foi alterando o ângulo da rampa em relação à horizontal, até que o bloco atingiu uma iminência do movimento. Nesse exato instante, tirou uma foto da montagem e acrescentou os valores de algumas grandezas, como mostra a figura. Bom, uma coisa importante da gente lembrar lá das nossas aulas de atrito. Quando ele está na iminência de movimento, significa para a gente o quê? Significa que a força de atrito estático é a força de atrito estático máxima que está agindo sobre o corpo, tudo bem? Outra coisa que você percebe, quando você olha lá para a figura, você consegue notar que ele deu essa dimensão e essa outra. A gente tem ali um triângulo retângulo, e por mais que ele não tenha dito o valor do ângulo, sabendo o valor do cateto oposto ao ângulo, do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa do triângulo, a gente consegue determinar seno e cosseno sem problema nenhum, tá certo? Bom, continuando. Chegando à sala, explicou a situação aos seus alunos e pediu que determinassem o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa. O valor correto do coeficiente de atrito estático e da força de atrito em newtons que os alunos devem encontrar é... Pessoal, então vamos lá, vamos prestar bem atenção no que ele pediu para a gente, tá? Ele quer saber o valor do coeficiente de atrito estático e também da força de atrito. São essas duas informações que a gente tem que encontrar. Vamos começar representando então as forças que a gente sabe que estão atuando nessa caixa que está ali no plano inclinado. A gente sabe que aqui para baixo a gente tem a força peso. A gente sabe que perpendicular ao plano a gente tem aqui a força normal. E ele disse também que tem uma força de atrito agindo ali na caixa que impede ela de descer. Bom, caso ela descesse, ela teria um escorregamento nesse sentido. E a gente aprendeu lá na aula de atrito que o sentido da força de atrito é sempre contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Então a força de atrito está para cá. Agora, pessoal, lembrando que no plano inclinado a gente costuma inclinar também os eixos x e y, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força-peso nos eixos x e y. Vamos lá, então? Eu vou representar para vocês aqui, então, o nosso PY e vou representar para cá o nosso PX. Detalhe, pessoal, quando eu represento PY e PX, é como se a força-peso não tivesse mais aqui, né? Porque as duas juntas
fazem o papel da força-peso. Então eu deixei ela mais clarinha ali para vocês. Agora vamos lá. Como o enunciado falou para a gente que a gente tem a situação de repouso, que é a iminência ali de entrar em movimento, a gente sabe que a força resultante obrigatoriamente é zero na condição de repouso. Só que aí, como a gente tem força nos dois eixos, o que a gente pode falar? A gente pode falar que tanto a força resultante no eixo X tem que dar zero, como a força resultante no eixo Y também tem que dar zero. De novo, por quê? Porque é a condição de repouso, como eu coloquei para vocês aqui. Repouso, como ele falou, foi a iminência de movimento, ele está quase entrando em movimento. Vamos começar então pelo eixo X. No eixo X, como eu tenho ali uma força para cada lado, eu tenho Px para um lado, força de atrito para o outro, a gente pode dizer que a única forma da resultante ser igual a zero é se o valor da força de atrito for igual ao valor de Px. E no eixo Y, como eu também tenho uma força para cada lado, a única maneira que eu tenho da resultante em y ser igual a zero é se a força normal for igual ao py. Bom, maravilha. Agora, vamos só relembrar quem a questão quer que a gente encontre. A questão pediu para que a gente encontrasse o valor do coeficiente de atrito estático e pediu para que a gente achasse o valor da força de atrito estático que está agindo no corpo, tudo bem? Bom, a gente vai encontrar usando ali o que a gente tem em Px. E para isso a gente vai começar analisando o que acontece lá no eixo X. Eu quero achar a força de atrito. A força de atrito é igual a Px. Px, a gente aprendeu que Px é para onde o bloco estaria descendo. Se é descendo, é Pseno. Então fica para a gente P seno do ângulo θ. E aí, para a gente encontrar o seno do ângulo, eu vou colocar de novo a figura ali para vocês. E queria que vocês observassem aqui na figura que a gente tem um triângulo retângulo. E para a gente encontrar o seno do ângulo, a gente vai fazer, lembra? É cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então fica para a gente cateto oposto 60, hipotenusa 100. Conclusão, o seno do ângulo é igual a 60 por 100, 0,6. Então, voltando lá para a conta, a gente chega que a força de atrito é igual a peso. Pessoal, peso é massa vezes gravidade. E agora vezes o seno do ângulo. Aí a gente chega que a força de atrito é igual a massa. A massa é 10 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o seno do ângulo a gente acabou de calcular, ele vale 0,6. Com isso, a gente já chega no valor da força de atrito, que é uma das respostas que a gente está buscando. 10 vezes 10 dá 100, vezes 0,6 vai dar para a gente 60 newtons. Então, uma das nossas respostas está aqui, 60 newtons. Agora, o exercício pediu também que a gente encontrasse o valor do coeficiente de atrito. Mas a gente sabe que a força de atrito é dada por μ vezes a força normal. A força de atrito a gente já sabe, ela vale 60 newtons. O coeficiente de atrito é o que eu quero achar. Agora falta para a gente a força normal. Puxa, mas a força normal é igual ao PY. Lembra? PY. Se Px é P seno, Py só pode ser P vezes o cosseno do ângulo. Então a normal fica igual a Py, que é peso, peso é massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo. Dá uma olhada de novo lá na figura, lá embaixo no triângulo. Se eu quero achar o cosseno daquele ângulo, a gente sabe que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente, que vale 80, dividido pela hipotenusa, que vale 100. E aí a gente acha que o cosseno do ângulo é igual a 80 por 100,
0,8. Então vamos lá. A força normal é igual a massa 10 kg vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. A força normal vai dar igual a 10 vezes 10 é 100. Vezes 0,8 vai dar para a gente 80 newtons. Agora, eu já sei o valor da força normal, que é 80 newtons. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 80 aqui. E com isso, a gente acha o coeficiente de atrito, que é igual a 60. Esse 80 que está aqui multiplicando pode ser escrito lá do outro lado, só que dividindo. Então, fica 60 dividido por 80. Aí aqui eu simplifico 0 com 0. E 6 dividido por 8 vai dar para a gente que o coeficiente de atrito é igual a 0,75. E essa é a outra resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Então vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Coeficiente de atrito 0,75 e força de atrito 60 newtons é o que diz pra gente na resposta letra D. Pessoal, e com isso a gente finaliza a nossa aula sobre plano inclinado. De novo, um assunto que exigiu um pouquinho mais da gente, mas não faz mal. A gente está aqui para fazer diferença na tua prova do vestibular, no Enem ou no colégio, tá certo? Tchau e até a próxima aula.